Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: oração para iluminação e conhecimento. Hoje nós vamos ver a terceira parte da petição, Efésios 1, 17 a 23. O nosso terceiro tópico, a grandeza do poder de Deus, Efésios 1, de 20 a 23. O que nós vamos entender e aprender hoje? Primeiro, nós vamos ver o que um teólogo disse a respeito desse texto de Paulo sobre a petição. Então ele chama C. Vaughan, que diz: o chamamento se refere ao passado, a herança ao futuro e o poder ao presente, e anuncia os recursos sem limites à disposição do povo de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele está mostrando para nós que o chamado, ele se refere ao passado. Quando nós olhamos desde o começo de Efésios, capítulo 1, nós falamos da eleição. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, da predestinação que ele predestinou antes da fundação do mundo, ou seja, se refere ao passado, o chamado que Deus fez ao nosso coração. A herança é aquilo que nós vamos receber lá na glória, ou seja, o que Deus tem preparado para aqueles que creram em Cristo Jesus. E o poder é a oportunidade que nós temos de falar a respeito de Cristo Jesus, de abrir a porta da salvação para todos aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, e anunciar os recursos sem limites à disposição do poder de Deus, ou seja, a oração, a meditação na palavra do Senhor, a esperança da glória futura. Tudo isso está relacionado para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, Vaughan está dizendo: Deus age no passado, nos chamando com promessa da herança futura, a glória eterna, e reveste os seus filhos com poder sem limites para servir ao povo de Deus. E servindo ao povo de Deus, estamos servindo a Deus. Também nós temos um outro pensar de Break, que diz: toda a energia do ser divino se volta para a nossa frágil natureza, vivificando, purificando-a, transformando-a e tornando-a maravilhosamente ativa, onde era antes tão frágil. Nós vimos que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. A nossa natureza terrena é pecaminosa, é frágil. E a energia, o poder divino, por meio do Espírito Santo, ela vem trabalhar na nossa natureza, vivificando-a, purificando-a, transformando-a e tornando-a maravilhosamente ativa. Para o quê? Para viver a glória de Deus. E assim falar do amor de Deus e do sacrifício de Cristo Jesus, que veio para nos restaurar, vivificar, purificar e transformar essa natureza. Ou seja, ele está dizendo que o poder de Deus agindo no ser humano, restaurando sua natureza à imagem e à semelhança de Deus novamente, nos reconduzindo novamente ao paraíso, aonde Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que o poder divino trabalha no ser humano, uma natureza frágil e pecaminosa, voltando-a à imagem e semelhança de Deus, a qual foi criado. Olha o que o texto de Romanos diz: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal
por meio do seu Espírito que em vós habita. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus é o mesmo Espírito que vem vivificar a nossa natureza carnal, que está morta nos seus delitos e pecados. E assim ele vem nos trazer vida, a vida eterna. O mesmo Espírito que agiu em Cristo, age naqueles que creram em Cristo Jesus. É por isso que ele diz em João capítulo 11, dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque o Espírito que ressuscitou a Cristo também age na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Para Paulo, como Deus pode ser conhecido? Paulo estava convencido de que podemos conhecer a Deus através do seu poder, ao ressuscitar publicamente a Jesus. Ele fala em dois textos, em Filipenses 3:10 e 1 Coríntios 15, de 20 a 23, justamente isso. O poder de Deus ressuscitando a Cristo para mostrar que ele realmente é o Deus Todo-Poderoso. Em Filipenses capítulo 3, verso 10 diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então nós só podemos conhecer a Deus por meio do sacrifício de Cristo. Ele morre e depois o poder de Deus o ressuscita. E assim nós conhecemos a Deus, de fato e de verdade, por meio do seu poder que ressuscitou a Cristo, tirando ele do sofrimento e da morte. E assim fará conosco também. Em 1 Coríntios 15, verso 20 e 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem, Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então, Cristo ele ressuscitou para que todos nós tenhamos a mesma esperança pela fé, que em Cristo nós temos a nossa ressurreição. Mas você vai falar assim: mas Cristo ressuscitou a Lázaro, Cristo ressuscitou a filha de Jairo, então ele não é o primeiro a ressuscitar. Sim, Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou, mas morreu de novo. Mas a ressurreição para a vida eterna, Cristo é o primeiro. E assim, todos que creram em Cristo, ressuscita em Cristo. Porque foi ele mesmo que diz, nós já acabamos de falar, em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ressuscitará ou viverá. Então, a ressurreição de Cristo como primícia é para a vida eterna. E depois dele, todos que creram em Cristo Jesus ressuscitarão para a glória eterna. Então podemos concluir que podemos conhecer a Deus através do seu poder, que ressuscitou a Cristo e que age na vida de todo cristão, que age na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Então Paulo apresenta duas afirmações a respeito do que Deus tem feito em Cristo. Ou seja, primeiro, a ressurreição e a exaltação de Cristo. Efésios 1, verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ressurreição e exaltação. Somente Deus pode ressuscitar. E somente Deus pode exaltar. Porque nós não temos poder para isso. Mas o próprio Deus, o próprio Pai de Cristo Jesus, ele tem poder. Ou seja, a ressurreição e a exaltação são atribuições de quem? São atribuições
inteiramente do poder de Deus em Cristo Jesus. Só Deus tem poder suficiente para isso. Só Ele pode ressuscitar e exaltar. Nós podemos louvar a Cristo Jesus. Nós podemos adorar a Cristo Jesus. Mas exaltar somente Deus. E Ele fez isso de fato e de verdade. A ressurreição proporciona o que na vida do cristão? 1 Coríntios 15, verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Ou seja, por meio da fé, nós também ressuscitaremos em Cristo Jesus. É isso que a ressurreição de Cristo proporciona na vida de todo aquele que nele crê. Ou seja, ele proporciona dinâmica e poder para a vida cristã. E é padrão e penhor da ressurreição dos cristãos. Isso aqui é maravilhoso, por quê? Porque o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Porque somos selados. Se somos selados com o Espírito Santo, nós somos propriedades de Deus. Agora, a ressurreição é o penhor dos cristãos. Ou seja, é a garantia que nós temos que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, a ressurreição de Cristo é o penhor, é o selo que nós temos, que nós também ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. Após ter ressuscitado a Cristo, Deus o fez assentar-se à sua direita. O que isso significa? Efésios 1, verso 20, 21. Lugar da mais alta honra e autoridade. Ou seja, quando Deus fez Cristo assentar-se à sua direita, Ele estava mostrando o lugar de honra e de autoridade que Cristo tem. Em Mateus 28, verso 18, ele fala isso. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Letra B. Cumprimento da palavra de Deus, Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Derrota de todo principado do mal. Ou seja, ele vai colocar debaixo dos pés de Cristo todo principado e potestade do mal, fazendo-o assentar-se à sua direita. E reconhecimento da vitória de Cristo. Hebreus 5, verso 9. Então nós vemos que quando Deus faz ele assentar-se à sua direita, ele coloca ele no lugar de honra, de autoridade, ele cumpre a sua palavra, ele derrota todo principado e potestade do mal, ele reconhece, ele mostra totalmente a vitória de Cristo sobre o inimigo, sobre a morte, sobre o mal e sobre o pecado. Então, isto significa a exaltação de Cristo Jesus. Ele é exaltado sobre tudo e todos. A proeminência de Cristo sobre a igreja é a segunda declaração que Paulo dá. Ou seja, a superioridade de Cristo sobre a igreja. Jesus tem a soberania sobre todas as coisas e ainda mais, Deus o deu cabeça de todas as coisas. A igreja, a qual é o seu corpo. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E a letra B, sobre a proeminência, a superioridade de Cristo, a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo, porque Ele a enche e enche também todas as coisas. Sem Cristo a nossa vida é vazia. Sem Cristo a igreja não tem razão para existir. Então Cristo é a essência de Deus, que é amor, e Ele enche a sua igreja da essência divina que é o amor. E Ele enche todas as coisas. Efésios capítulo 4, 10.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. Ele completa a igreja, ela é o templo de Deus. Efésios 1, 22 a 23. Então o que nós aprendemos hoje, queridos? Nós aprendemos que Van Gogh e Break mostram que o poder de Deus, ele age na vida do cristão, vivificando, restaurando, edificando, transformando para que o chamado do passado seja uma realidade na vida do cristão, para olhar para o futuro e ver a herança da glória eterna, o reino dos céus preparado para todos aqueles que creem em Cristo e o poder de Deus para viver debaixo da vontade do Senhor. Paulo apresenta duas afirmações: a ressurreição e a exaltação de Cristo e a proeminência de Cristo sobre a igreja, ou seja, a superioridade de Cristo sobre a igreja. Ele nos enche para vivermos a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, aplica esta palavra em cada coração, para vivermos de fato e de verdade a glória do Senhor. E vivendo a glória do Senhor, ó Pai, temos a certeza do céu que está preparado para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Trabalhe isso em cada coração, ó Pai, sustentando, fortalecendo, vivificando, firmando e confirmando, ó Pai. Por meio de Cristo Jesus, somos salvos. Se tem alguém enfermo, se tem alguém, ó Pai, desempregado, coloca a tua mão, Senhor, abrindo as portas, curando, libertando e restaurando cada casamento, cada casal, ó Pai. Nós oramos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.